Bem-vindos ao meu canal, eu sou Suelen Escovino e hoje eu quero te fazer uma pergunta. Você já trouxe Jesus para o seu negócio hoje? E claro, para a sua vida. Hoje eu quero falar com vocês sobre a tempestade, né? Quando os discípulos estão com Jesus no barco e ocorre aquela tempestade de repente. O texto fala, que está em Marcos 4, eu gosto de Marcos 4 porque é aqui que eu quero enfatizar, tá certo? É quando Jesus está dormindo, a tempestade aparece. Que começa a bater o barco e os discípulos começam a ficar atormentados. E é nesse ponto que eu gostaria de enfatizar. Os discípulos tinham vida com Jesus e eles viram até mais do que aquilo que nós vemos, né? Porque eles viram com próprios olhos. E naquele momento, eles temeram aquela tempestade. Mas o que Jesus estava fazendo? Jesus estava dormindo. E eu tenho, assim, a alegria, e sempre falo isso, que a palavra de Deus, ela tem um ensinamento para cada momento da nossa vida, porque Deus e Jesus sabem o que vamos passar. Existem coisas na Bíblia que nós ficamos assim, impossível isso aqui tá aqui, mas ele tá ali por um motivo, ele sabe que você vai passar e vai precisar dessa palavra neste dia. Vai ter uns barulhinhos, mas vocês ignorem. E aí, o que acontece? Quando nós falamos do Jesus na tempestade, ele está dormindo. E por que ele está dormindo? Porque simplesmente é ele que acalma a tempestade. Ele não se apavora. Só que existe uma diferença entre Jesus e os discípulos. Os discípulos que viviam com Jesus se atormentam, ficam nervosos e o coração fica ansioso porque as coisas tá acontecendo, aquela tempestade e nada passa. E eles estão vendo que o mar vai a pique. O interessante é que é nesse momento que Deus sempre entra, quando as coisas estão parecendo que vão a pique. Porque o nome dele tem que ser glorificado de uma forma que você não crie uma desculpa para dizer que foi você. Tem que ser ele. E aí, o interessante é que em Marcos fala que, por que estáis temerosos? Ou não tendes fé? Será que vocês não têm fé? Será que tudo que vocês viram, existem algumas traduções que falam, será que ainda não foi o suficiente, vocês não viram e ainda não têm fé? Por que Jesus pergunta para eles assim, por que vocês não têm fé? Vocês estão aqui comigo, dia a dia. Quando você tá com a sua mãe, com a sua família, e aí uma pessoa fala assim, ah não, fulana fez isso, mas você convive com ela todos os dias, você sabe que é mentira. E quando você convive com Jesus todo dia, será que você não sabe que ele vai acalmar essa tempestade que você está passando? E é aqui que eu quero entrar. A gente precisa ser diferente dos discípulos. Temos que ser mais parecidos com Jesus e menos parecidos com os discípulos nesse momento. Por quê? Nesse momento, os discípulos se apavoram. E por que Jesus descansa? Que entra o que a gente precisa fazer. No momento mais de pico e no momento da tempestade nos sufocar, nós precisamos descansar. E descansar é crer que Deus, independente da circunstância, pode mudar a sua situação do dia para a noite. Então, trazendo isso para a sua vida hoje, para o seu negócio, que eu gosto de aplicar no negócio, vamos supor que, para mim, vamos supor que eu precise de clientes novos, tá certo? E que eu tô com uma situação que só Deus pode resolver. E é nessa hora que, ao invés de ficar ansiosa, afobada e perder a fé, é que eu vou descansar. Por incrível que pareça, você precisa fazer isso. No mundo que nós estamos vivendo hoje é praticamente impossível. Mas quando você tem um relacionamento com Jesus, é diferente. E aí, ele começa a fortificar a tua fé e você começa a descansar. E ele começa a mostrar nos mínimos detalhes que ele é Deus que para a tempestade. Com uma só palavra, acalma vento, cala-te mar, e a tempestade acabou. Porque para ele não tem impossível, não tem complicado. E eu já vivi momentos assim que você fala assim, é impossível de dormir de um jeito e acordar com a resposta que você pediu. E muitas das vezes ele só quer saber se você vai descansar na tempestade. Então, às vezes você pode estar passando a tempestade. Nós estamos vivendo num mundo que está em crise. São guerras, são violências abusivas, são situações inexplicáveis do dia a dia. Vai ter um barulhinho, tá? E aí, o que a gente precisa fazer? Confiar em Deus e descansar. Eu quero que nesse vídeo, respira fundo aí e se acalma.
ele não perdeu o controle e ele já resolveu essa tempestade. E eu quero que você guarde isso no seu coração. E venha comentar aqui pra mim, falando, Sueli, eu precisava dessa palavra, porque eu estou vivendo uma tempestade. No seu negócio, eu automaticamente falo também na sua vida, porque eu falo aqui pro seu negócio, mas eu sei que às vezes você precisa pra sua vida. Isso tá intercalado. É um conjunto. E tenha certeza, ele tem uma bênção pra sua vida. Então, o mundo tá em crise? Tá. As coisas estão difíceis? Sim. Mas não me interessa o que tá acontecendo no mundo. Me interessa que Jesus está no meu barco e ele mandou eu descansar. E se ele mandou eu descansar, a solução já está preparada para sua vida, tá certo? Então comenta aqui, tempestade. Comenta aqui embaixo, tempestade, que eu quero saber se você prestou atenção nessa palavra. E quero te pedir um grande favor. Comenta, curte e compartilha. Não deixa de hypar esse vídeo. Lembra, é de graça para você, mas me ajuda muito. Tá certo? E compartilha com aquele amigo, aquela amiga que tá precisando de uma palavra. Pode ser pro negócio ou não. Tenha certeza. 2026 não é um ano de derrota ou de mudanças no mundo. Isso pra gente não faz diferença. 2026 é um ano de vitória na sua vida. Tá certo? Beijinho, fica com Deus. Não deixa de compartilhar. Tchau!